Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria. Lembrando que nas aulas passadas falamos sobre a experiência democrática e tratando da experiência democrática, vez ou outra, a gente falou sobre a bipolarização que o mundo vivia e basicamente tratávamos da Guerra Fria, que acontece após a Segunda Guerra Mundial, 1945 e diante. Então vamos falar sobre um pouquinho mais sobre as principais características da Guerra Fria. O Muro de Berlim, que eu vou explicar depois. Bom, a gente sempre precisa entender desse contexto antecedente, o que acontece antes no mundo. Antes dessa Guerra Fria acontece a Segunda Guerra Mundial. E no final da Segunda Guerra Mundial, quem sai devastado? A Alemanha e os países que nós chamamos sempre de aliados. Por quê? Porque a Inglaterra, a União Soviética, os Estados Unidos eram países que se uniram porque tinham um inimigo em comum, que era a Alemanha, que eram os interesses de Hitler. Então, a gente vai observar que nesse final da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, vai acontecer algumas reuniões importantes para decidir aí o rumo da nação, da Alemanha, e também o cenário mundial. Então, essa primeira conferência é a Conferência de Alta, que acontece na União Soviética. Então, algumas das decisões, esses líderes eles vão se reunir para tratar principalmente de questões como a administração da Polônia, que se encontrava estabelecida pelos interesses da União Soviética, o governo pró-União Soviética tinha se estabelecido, e Stalin defendia que a manutenção dos interesses, na verdade, da ocupação do governo pró-União Soviética na Polônia. E isso teve algum confronto com as ideias tanto dos Estados Unidos como também dos britânicos, pois tanto os Estados Unidos como os britânicos eles defendiam que a própria Polônia usassem de liberdade para escolher o seu governo. Outra divergência também foi a questão da ocupação da Alemanha. Então, essas discussões que aconteceram em Alta em 1945, em fevereiro, foram discussões que já dava para moldar o cenário internacional naquele contexto da política e economicamente do que se defendia, e também as questões ideológicas que envolviam essas discussões. Outra conferência importante foi a Conferência de Potsdam. Foi a conferência sobre que aconteceu a divisão da Alemanha, como nós estamos vendo aqui, a Alemanha dividida entre o domínio inglês, o domínio dos Estados norte-americanos e o domínio da União Soviética. Então, para a gente falar também um pouco sobre essa conferência de Potsdam, uma conferência que aconteceu em um contexto, apesar de uma distância de tempo curta, né? Que a de Alta aconteceu em fevereiro e a de Potsdam em julho, mas o cenário já não era o mesmo, o contexto sociopolítico já não era o mesmo. Então, alguns líderes, por exemplo, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, tinha morrido, tinha outro representante político, o Harry Truman, por exemplo, e Hitler tinha se suicidado já nesse momento da Conferência de Potsdam. E vai ser uma discussão um pouco mais difícil, um pouco mais tensa, um pouco mais conflituosa. Então, essa conferência vai resultar na divisão, como nós estamos vendo no mapa ao lado. E vamos entender um pouquinho sobre também a cortina de ferro. A União Soviética, ela sai da guerra, muito embora ela tenha perdido homens na guerra. A gente lembra também que uma das táticas usadas na guerra era o ataque às principais regiões, como as regiões da agricultura, a região das indústrias, que foram atacadas. Mesmo nessas circunstâncias, mesmo com essas condições, a União Soviética ela sai da guerra com um exército considerado uma potência, o exército vermelho. E nesse sentido, Stalin vai fazer a defesa a proteção das fronteiras do leste europeu, do domínio do leste europeu. E apenas um país, de quase todos os países do leste europeu, vão se aliar ao interesse comunista. Só não, nós temos aí a exceção da Iugoslávia. Então, e é isso também que vai fazer também com que as potências capitalistas se sintam ameaçadas no caso.
dois mundos. Após esse 1945, a gente vai viver de uma forma muito intensa a bipolarização, o bloco comunista e o bloco socialista. Então, a questão ideológica, a questão econômica, elas vão permear não somente os países envolvidos, como a gente vai observar, mas também como outros países, no caso do Brasil. Então, se a gente vai falar do período da experiência democrática e falar também na ditadura, não tem como não citar a influência da Guerra Fria. Então, nesse sentido, a gente vai lembrar do próprio nome que é dado Guerra Fria. Não há um confronto direto entre as potências da União Soviética e dos Estados Unidos, mas acontece sim indiretamente os confrontos diretamente. E falando um pouco sobre detalhando esses acontecimentos, a gente vai falar sobre a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, a criação da ONU, um importante órgão para o mundo. É uma criação do Roosevelt, que em 1943, que ele vai defender a ideia de que é necessário um órgão que preze pelas relações, a harmonia, a diplomacia entre as relações internacionais. Então, a União das Nações Unidas, ela tem esse objetivo, ela surge para ajudar a desenvolver o respeito aos direitos humanos, ajudar a desenvolver socialmente nações que precisam, enfim. Então, 51 países assinam apoiando os interesses de uma política diplomática, de uma política de harmonização. Principalmente a União das Nações Unidas, ela surge principalmente da questão do Holocausto, dos 6 milhões de judeus que perderam sua vida na Segunda Guerra, e sentiu-se a necessidade de um órgão que atendesse para a defesa dessas pessoas, né? E como tantas outras que precisavam de alguma assistência. E a gente vai falar da intervenção de algumas intervenções, que é a doutrina Truman. A doutrina Truman é uma doutrina que tinha o objetivo de avançar os interesses comunistas. Então, era um apoio tanto militar como financeiro que os Estados Unidos eles ofereciam para países que se sentiam ameaçados pela União Soviética. Então, era uma forma aí de fortalecer as alianças capitalistas. O Plano Marshall, que leva o nome do secretário dos Estados Unidos, era um auxílio econômico para ajudar as nações que foram desestruturadas pela guerra, um plano econômico para um desenvolvimento e também aumentar a influência dos Estados Unidos, Outra intervenção foi a criação da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, com a Canadá, Estados Unidos e países da Europa Ocidental. O objetivo era uma aliança militar com interesse militar, ligados para defesa em casos, a união deles para se defender, uma defesa mútua em caso de conflitos com a União Soviética. E a questão da guerra ideológica. É interessante que a gente lembre que tanto o lado capitalista como o lado comunista, Estados Unidos e União Soviética vão estar vivendo, vigiando, é um cenário de vigia, vigia o comportamento dos espiões, a palavra que eu estava querendo lembrar é os espiões. Então, todas as ações e atitudes passavam por essa análise, por tudo isso. E acontece nos Estados Unidos, que também acontecia do outro lado, as perseguições àqueles que tinham interesse em se tornar adepto da ideologia do outro. Então, nos Estados Unidos, aconteceu o macartismo, em nome do senador, que eram ações de perseguição aos comunistas. Então, muitos artistas, muitas pessoas acabaram tendo até que sair do próprio Estados Unidos, perseguidas por essa ideia, que também aconteceram tanto de defesa das suas ideologias, como também de perseguição na América, na Europa, enfim.
Só para a gente deixar muito claro, e que todos os ambientes, todas as políticas, era perceptível a influência da ação da Guerra Fria, de forma indireta ou diretamente. Então, esse primeiro momento, para a gente entender um pouco sobre o impacto da Guerra Fria no mundo e nas nações envolvidas, principalmente. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham ajudado na resolução das questões que foram propostas, e a gente se encontra na próxima aula, continuando, entendendo também um pouco mais sobre a Guerra Fria, que tem um espaço de tempo bem considerável para a gente estudar, tá certo? Fiquem bem, estejam bem, até a nossa próxima aula.